E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de patologia clínica. Lembra que ontem nós conversamos sobre hemostasia primária, né? Falamos sobre essa parte de trombograma, falamos o que é, falamos sobre a hemostasia e explicamos de uma maneira mais geral o que é necessário ocorrer para a perfeita hemostasia. Ou seja, falamos também da nossa hemostasia primária. Hoje nós vamos abordar a nossa hemostasia secundária, que nada mais é do que a cascata da coagulação. Então, caneta, papel na mão, vamos para a aula, façam as suas anotações. Então, a nossa hemostasia secundária, ela pode ser dividida para ficar mais fácil o entendimento em 3 vias, ok? Logicamente, tudo isso acontece concomitantemente. Só que para ficar mais simples o entendimento, para ficar mais didático, nós vamos dividir essa hemostasia secundária em 3 vias, ok? Que nós chamamos de via intrínseca, via extrínseca e via comum, ok? Então, só disso a gente já começa a raciocinar da seguinte maneira. Intrínseca, alguma coisa de dentro. De dentro da onde? De dentro do vaso sanguíneo. Extrínseca, alguma coisa de fora, né? Ou seja, de fora do vaso sanguíneo e uma via que é chamada de via comum. Já adiantando para vocês, a ativação da via intrínseca e da via extrínseca vai ter como finalidade a ativação da via comum, ok? Então, 3 vias: intrínseca, que é uma via de dentro do vaso sanguíneo, via extrínseca, que ela é ativada de fora do vaso sanguíneo, e essas duas vão ativar a via comum. Finalidade da nossa hemostasia secundária. Finalidade é formar um coágulo de fibrina, ou seja, é transformar um fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, em fibrina, que é uma proteína insolúvel, ok? Então tá aqui, ó, se juntam para formar coágulo de fibrina. E esses fatores de coagulação, nós vamos colocar, nós vamos falar, vamos numerar eles com algarismos romanos, ou seja, do 1 até o 12º, ou seja, do 1 até o 12. E quando ele for ativado, nós vamos colocar essa letrinha A, indicando que ele está na sua forma ativa, certo? Eles são proteínas com ação enzimática, ok? E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Por que eu estou falando que é uma cascata de coagulação? Porque eu tenho um fator que se ativa um outro fator, que ativa um outro, que ativa outro, e assim por diante, formando isso que nós chamamos de cascata de coagulação, ok? Então, é isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, hemostasia secundária. Hemostasia primária, no caso, nós já vimos ontem. Então, como nós já havíamos falado, o objetivo da hemostasia secundária é formar o nosso coágulo sanguíneo, nada mais é do que proteínas com ação de enzimas que vão circular, que estão presentes no nosso sangue na forma inativa. Quando um é ativado, vai ativar o outro e assim por diante, formando essa cascata de coagulação. A finalidade que nós já tínhamos falado está aqui: transformar fibrinogênio em fibrina. Fibrinogênio é uma malha solúvel, então eu consigo destruir este fibrinogênio. Já a fibrina, ela é uma malha insolúvel, por isso que eu preciso transformar fibrinogênio em fibrina. E esse é o objetivo da nossa hemostasia secundária, ok? Da nossa cascata de coagulação. Então, aqui a título mais de relembrar a nossa hemostasia primária. Olha só, nosso vaso sanguíneo foi lesionado e agora o sangue começa a sair, não é? As plaquetas, que têm esse formato esférico, esse formato redondinho, elas são ativadas na hora que entra em contato com o colágeno, não é isso? Elas modificam de forma, formam o nosso plug plaquetário ou o nosso coágulo branco. A partir de aí, nós teremos também a ativação da nossa hemostasia secundária, que tem como finalidade formar este coágulo de fibrina. Notem o seguinte: eu tenho plaquetas, tenho as nossas hemácias aqui,
E todos esses cordões que a gente consegue visualizar aqui, tudo isso é fibrina. Imaginem da seguinte maneira: eu pego uma rede de pesca e jogo em cima daquele local lesionado. Então, eu vou pegar hemácia, vou pegar leucócito e vou, junto com essa rede, ter as nossas plaquetinhas lá. Então, tudo isso é um coágulo de fibrina, certo? E isso daí é insolúvel. Eu preciso de algo especial para destruir ele. Normalmente, ele não é destruído, ok? E sendo assim, o sangramento ele para, até que ocorra a regeneração, a cicatrização do meu tecido, e aí depois eu vou destruir este coágulo para reestabelecer o fluxo sanguíneo nesse local lesionado. Então, essa imagem também mostra isso, né? O objetivo final da nossa hemostasia secundária é formar esse coágulo de fibrina. O que eu tenho nesse coágulo? Tenho plaqueta, tenho hemácia, tenho a fibrina, que é esses cordõezinhos que a gente está vendo aqui. Posso ter leucócito, posso ter todas as células presentes no sangue. Tudo isso daqui é o que a gente chama de coágulo sanguíneo. Então, esse é o objetivo da nossa hemostasia secundária. Então, como eu disse para vocês, nossa cascata de coagulação, ou nossa hemostasia secundária, né? Nós temos os nossos fatores de coagulação, que nada mais é do que enzimas que ainda não estão ativadas. E essas enzimas, elas precisam ficar ativadas. O que é importante de nós entendermos também, todos esses fatores de coagulação são produzidos onde? No fígado. Então, se o meu paciente tem algum problema hepático, tem uma hepatopatia, uma insuficiência hepática, uma cirrose hepática, por exemplo, ele vai deixar de produzir esses fatores de coagulação. Se não tem esses fatores de coagulação produzidos, concorda que o nosso paciente não terá hemostasia? No caso, não terá hemostasia secundária. As plaquetas podem ter em quantidade e em função normal, só que agora eu não tenho a formação de coágulo sanguíneo, ok? Então, só isso é extremamente importante. Fígado participa da produção de todos os meus fatores de coagulação, que vão participar da nossa hemostasia secundária. E alguns desses fatores dependem dessa vitamina, ó, chamado de vitamina K. Todos já devem ter ouvido falar do chumbinho, né? Dos rodenticidas, daqueles venenos que matam os ratos. Eles matam por hemorragia. O que eles fazem com a vitamina K do animal? Inativa a vitamina K. Se eu não tenho vitamina K, eu também não tenho hemostasia secundária. E aí o nosso paciente, se ele tiver uma ingestão acidental desses venenos, ele vai morrer por hemorragia, não é isso? Tratamento clínico para isso é administração, lógico, é tirar todo esse veneno do corpo do paciente e administração, suplementação com vitamina K. Então, o que vocês têm que lembrar? Fígado produz os fatores de coagulação, todos, e a maior parte deles, ou alguns deles, dependem da vitamina K. E aí as nossas três vias que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Via de fora, de dentro, desculpa, chamado de intrínseca, de fora, extrínseca, que a finalidade dessas duas é ativar a nossa via comum, ok? Vão fazendo as anotações e as dúvidas vocês tiram comigo depois. Então, aqui só ratificando aquilo que nós já conversamos no slide passado, todos os fatores são produzidos pelo fígado e alguns deles dependem de vitamina K. Lembra que eu tinha falado? Os fatores são numerados por algarismos romanos, tá? De 1 até o 12, no caso. Então, só para a gente entender por que está escrito isso daqui em forma de números, tá? Então, todos são produzidos no fígado e alguns deles dependem de vitamina K. Então, aqui começando, né, a mostrar, a explicar sobre esta hemostasia secundária, no caso, a via intrínseca. Lembra que eu falei para vocês que via intrínseca significa alguma coisa de dentro, né? E extrínseca alguma coisa de fora. Quando eu falo alguma coisa de dentro, eu falo do contato do meu plasma com uma superfície estranha. Que superfície estranha? O próprio colágeno subendotelial. Então, eu tenho o endotélio vascular, se rompeu, se lesionou. Agora eu tenho exposição desse colágeno. Esse colágeno, em contato com o plasma, vai ativar essa que nós chamamos de via intrínseca,
ok? E aí nós teremos produção de anticorpos que vai levar à nossa cascata da coagulação. Temos alguns fatores envolvidos, ó, o fator 12, 11, 9, 8 e lá no final o nosso fator 10. Então, via intrínseca, lembrem da seguinte maneira: contato do meu plasma com alguma superfície estranha, ativa os seus fatores e vai dar, então, ativação da cascata intrínseca da coagulação. Então, está aqui, né, aquilo que nós tínhamos conversado. Eu tenho meu fator, que estava inativo, estava quietinho, circulando. Quando ele teve contato com uma superfície estranha, no caso colágeno, ele ficou ativado. Ele ativado ativa outro fator, e assim por diante. E lá no final, junto com a ação do cálcio, junto com a presença do cálcio, né, eu tenho a ativação do fator 10. Então, o que eu quero que vocês entendam: via intrínseca, contato do plasma com uma superfície estranha. Teve esse contato, o fator se ativou e o final dessa via é a ativação do fator 10, ok? E, logicamente, para isso, eu preciso de cálcio. Então, notem que se eu também tiver deficiência de cálcio, a nossa coagulação não é feita corretamente. Então, no slide passado, nós falamos da via intrínseca da coagulação. Agora, nós vamos falar da via extrínseca da coagulação. Lembra quando eu falei de via extrínseca? Significa que é alguma coisa de fora. De fora da onde? De fora do vaso sanguíneo. Então, depois da lesão vascular, eu tenho um fator tecidual, que é o meu fator de número 3, ok? Ou também chamado de tromboplastina, tá? Então, assim que eu tive lesão vascular, tive lesão destas células, eu tenho a liberação deste fator chamado de fator 3 ou tromboplastina, ok? Esse fator ativado vai ativar um outro fator, que é o fator 7, e lá no finalzinho nós vamos ter a ativação de um fator 10. Mas espera aí, olhem nas suas anotações aí, que o objetivo da via intrínseca era ativar também o fator 10, não era isso? Exato. E a via extrínseca também tem como finalidade ativar o fator 10? Também tem, ok? Só que a minha via extrínseca, ela começou pela liberação de um fator chamado de fator tecidual ou tromboplastina. Então, o que nós conversamos, nós estamos vendo aqui, né? Ó, liberação de tromboplastina. De onde que vem essa tromboplastina? Lá do citoplasma das minhas células. Isso foi liberado por causa da nossa lesão celular ou da nossa lesão tecidual. Quais fatores estão envolvidos? A própria tromboplastina, né? Que é o nosso fator 3, o nosso fator 7 e o nosso fator 10, que eu não escrevi aqui, mas está escrito no slide passado. Então, o objetivo da via extrínseca da coagulação também é ativar o fator 10. E isso começou pela liberação de tromboplastina, que é o nosso fator de número 3. Então, está aqui, né? Ó, liberação de tromboplastina. Lembra de onde que veio essa tromboplastina? Das células lesionadas. Essa tromboplastina 3, junto com o cálcio, ativa um fator 7, que lá no final vai ativar o nosso fator 10, ok? Então, olhem as anotações que vocês fizeram. Via intrínseca e via extrínseca, o final delas é ativar quem? O nosso fator chamado de fator 10, ok? Via intrínseca começou pelo contato do plasma ao colágeno e via extrínseca começou por causa da liberação de tromboplastina, que é esse fator tecidual ou esse fator chamado de fator 3. Agora, olha só, anotem aí para vocês não se confundirem. Fator 10 ativado, novamente, quem que ativou o fator 10? Via extrínseca e via intrínseca. Fator 10 vai ativar protrombina em trombina, eu já vou mostrar isso para vocês, ok? Então, tromboplastina é o fator tecidual que foi liberado mediante a lesão celular. E via extrínseca e via intrínseca tem como finalidade ativar o fator 10, ok?
Então, lembra que eu falei via intrínseca e via extrínseca vai ativar o nosso fator 10? Pronto, então quer dizer que a ativação do fator 10, nós vamos chamar agora isso de via comum. Então tá aqui, ó, via comum é ativado pelo sistema intrínseco e extrínseco, né? Aquele contato do meu plasma com alguma substância estranha e a liberação de um fator chamado de fator tecidual. Quais são os fatores envolvidos? 10, 5, 13 e o fibrinogênio, ok? A finalidade da nossa hemostasia secundária é transformar o fibrinogênio, que é uma malha insolúvel, em fibrina, que é uma malha solúvel, ok? Então, isso é a nossa via comum. Então, tá aqui, ó, via comum, finalidade da via comum, transformar fibrinogênio em fibrina. Então, vamos ler o que está escrito aqui, ó. O fibrinogênio ativado pela cascata ativa a fibrina, né? Eu posso falar que o fibrinogênio é transformado em fibrina, fica mais simples assim. E essa fibrina vai se grudar naquele plug plaquetário, naquele tampão plaquetário, formando um tampão permanente. Lembra que eu falei para vocês que o fibrinogênio ele é solúvel e a fibrina ela é insolúvel. Então, ela vai se grudar com as nossas plaquetas, formando um tampão permanente naquele local lesionado. Então, aqui nesse diagrama, né, nós conseguimos observar exatamente isso. Nossa via comum, ela começa pela ativação do fator 10. O fator 10 é ativado tanto pelo contato do meu plasma com o colágeno, ou seja, da via intrínseca, ou pela liberação daquele fator tecidual, que é o fator número 3, ok? Que é a tromboplastina. Então, ativamos o nosso fator 10. Então, aqui está o fator 10, agora aqui está o fator 10 ativado. Junto com o fator 5, junto com o fosfolipídio, junto novamente, olha só, eu preciso de cálcio para ter coagulação sanguínea. O que eu vou fazer? Ativar o meu fator 2. Então, aqui está o fator 2 e agora aqui eu tenho o fator 2 ativado. Esse fator 2 ativado vai transformar fibrinogênio em fibrina, que era o nosso objetivo, né? Transformar fibrinogênio em fibrina. Ou vamos colocar nomes agora a esses fatores, né? Até então eu chamei de fator 2 e fator 2 ativado. Vamos colocar nomes neles. Então, quer dizer que a minha via comum, ou seja, ativação do fator 10, vai transformar protrombina em trombina. E essa trombina vai transformar fibrinogênio, que já está no sangue, está circulando e também é produzido pelo fígado, em fibrina. Então, novamente, se eu tiver um problema hepático, não tenho produção de fibrinogênio, assim como todos os outros fatores que a gente já tinha conversado. Não é isso? Então, novamente, anotem isso para vocês não confundirem, tá? E para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Então, olha só. Via intrínseca, contato do plasma com colágeno. Via extrínseca, liberação de um fator tecidual, que é o meu fator 3. Via extrínseca e intrínseca, ativa o nosso fator 10. Pronto, a partir daí eu já tenho a nossa via comum. Ok? Fator 10 ativado vai transformar protrombina em trombina. E essa trombina vai transformar o fibrinogênio, que está circulante, em fibrina. E essa fibrina é uma malha insolúvel, ou seja, eu não consigo degradar, eu não consigo destruir essa fibrina, ok? Ficou simples, ficou fácil, acho que agora da gente compreender isso. E aqui, basicamente, o mesmo que nós já conversamos, né? Que é um esqueminha dessa cascata de coagulação. Via intrínseca, ativação por contato. Começa lá com o fator 12. Vai até ativar quem? O nosso fator 10. Via extrínseca é liberação daquele fator tecidual, que é o fator de número 3,
que ativa o fator 7, e lá no final, novamente, ativa o fator 10. Fator 10 ativado vai transformar protrombina em trombina, ou seja, fator 2 vai se ativar, que vai transformar fibrinogênio em fibrina. Acho que desse jeito fica simples, fica fácil de nós compreendermos o que está acontecendo na nossa cascata de coagulação. Então pronto, nós vimos na aula de ontem, né, como que ocorre essa hemostasia primária, como que as plaquetas vão. Hoje nós vimos a formação do nosso coágulo. E esse coágulo nada mais é do que formado por essa fibrina. E acho que agora ficou simples de nós compreendermos isso. Ok? Então, vejam as suas anotações, vejam onde que vocês têm mais dúvidas e vamos tirar essas dúvidas. Eu estou disponível para vocês, né, via WhatsApp, e-mail, enfim, qualquer meio digital, sendo que o WhatsApp ele é mais instantâneo, é mais fácil da gente se comunicar. Ok? Então é isso, pessoal. Bom estudo e um grande abraço.